A paz do Senhor, povo de Deus, mais uma vez, bem-vindo a mais um estudo bíblico no canal Pregações de Deus. Hoje o estudo bíblico tem como tema divórcio e segundo casamento. Pode ou não, segundo as Escrituras? Em primeiro lugar, nós temos que saber que o casamento cristão tem que ser com base na cultura judaico-cristã. Judaico-cristã por quê? Porque a salvação veio para os judeus, mas todo aquele que receber o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador, lhe será dado o poder de ser chamado Filho de Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou e deixou para os apóstolos também ensinaram até o dia de hoje, está registrada na Bíblia Sagrada, é tudo que está ligado com a tradução judaica cristã. É bem assento. O casamento não pode estar baseado nas culturas atuais dos povos, a cultura mundana. Não. É pela luz das Escrituras. Olha o que a palavra nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, estais firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Que tradições são essas? São tradições bíblicas que vêm desde o Antigo Testamento até a reconfirmação pelo nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, é com base a isto que o casamento cristão é firmado. Ainda em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, diz: Mandamo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Então, hoje vamos falar do divórcio segundo o casamento, segundo os ensinamentos bíblicos. Então, segundo a tradição judaica cristã, o casamento começa com noivado. Quando uma mulher está desposada de um homem, isto é, noiva de alguém, já é considerada a mulher deste homem. E este homem já é considerado marido desta mulher, desde o noivado. Devemos lembrar que na tradução judaica cristã não existe namoro. O namoro vem desta cultura já corrompida. Temos aqui como exemplo o noivado de José com Maria. Vamos nas Escrituras em Lucas, capítulo 1, versículo 27. Diz: Há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de David, e o nome da virgem era Maria. Aqui nós já lembramos que para Deus o correto e santo é a mulher casar virgem. Da mesma forma o homem. Porque a relação sexual antes do casamento é imoralidade sexual. Ou seja, é prostituição. Que no grego disse porneia. E aqui as Escrituras lembram que Maria estava desposada com um varão cujo nome era José, da casa de David, e o nome da virgem era Maria. Lucas 1, 31. E eis que
Aí o anjo anuncia a Maria, dizendo: E eis que em teu ventre receberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. O que foi que Maria disse ao anjo? No versículo 34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? Aí Maria estava noiva com José e nunca tinha tido ainda relações sexuais com ele. Por isso perguntou: Como se fará isto? Ou seja, se achar concebida, visto que não conhecia ainda um varão. Nós indo em Mateus, capítulo 1, versículo 18, que fala também do nascimento do Senhor Jesus, diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, desposada quer dizer noiva, antes de se ajuntarem, não terem relações sexuais, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, ambos aí estavam a guardar a santidade, porque na tradição judaica cristã, o sexo antes do casamento, embora já noivos, é porneia, ou seja, também imoralidade sexual. E sabemos pelas Escrituras que Maria tinha ido visitar a sua prima Isabel, mãe de João, e quando voltou, achou-se concebida pelo Espírito Santo. E José, quando ficou a saber disso, segundo as Escrituras, Mateus 1, versículo 19 diz: Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Por que José intentou deixar o noivado com Maria? Porque nunca tinha tido relações sexuais com ela, achou-se concebida, então pensou que Maria ali tinha praticado a imoralidade sexual antes do casamento, ou seja, a porneia, que foi a palavra traduzida do grego. E naquele tempo, uma mulher desposada, ou seja, noiva de alguém, se cometesse a imoralidade sexual ainda no noivado, já era réu de morte. Já era morta por apedrejamento. Isto está aqui bem claro em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23. Quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras até que morra. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. Então quer dizer que se Maria tivesse se prostituído durante o noivado, já era réu de morte. Mas a palavra diz que José, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Isto é uma coisa que tem que ser bem assente acerca do noivado e do casamento judaico-cristão, que é a cultura ou a tradição que a igreja tem que seguir segundo as Escrituras. Agora, o que é que nos diz a Escritura em Lucas 16, 18? Qualquer que deixar a sua mulher e casa com outra, adulteira,
e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Aqui as escrituras diz que o homem não pode se divorciar ou repudiar a sua mulher e casar com ela. Por quê? Porque faz com que a mulher adultere, ele adultera também. Mas se nós formos em Mateus 5,32, fala de uma exceção. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então aqui, quando a palavra diz a não ser por causa da prostituição, é a imoralidade sexual antes do casamento. Ou seja, ainda quando a mulher estiver desposada do seu marido, estiver noiva do seu marido. Então, o marido aí, se, por exemplo ali, que é o caso de Maria, se fosse verdade que ela tivesse cometido a imoralidade sexual antes do casamento, José poderia repudiar Maria. Embora que não foi o caso, porque ela achou-se concebida do Espírito Santo. Se fosse a palavra adultério aqui, então viria do grego mocheia. Mas aqui a palavra usada foi porneia, que é imoralidade sexual ou prostituição. Nós podemos ver que existe diferença se nós olharmos para Mateus capítulo 15, versículo 22, onde as duas palavras são usadas, prostituição e adultério, ou seja, porneia e mocheia. Mateus 15, 19 diz: porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, que é mocheia, prostituição, que é porneia, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então nós vemos que existe diferença. E em Mateus capítulo 5,32, a palavra que foi usada foi que? Foi prostituição ou imoralidade sexual, dependendo da tradução, que vem de porneia, não adultério, que vem de mocheia. Então quer dizer que depois do casamento não pode haver divórcio. Mas existem aqueles casos que dizem: mas se o marido for violento, ou se a mulher for violenta e estiver a pôr em risco a vida do cônjuge, como é que fica? Vou correr risco de morte? A palavra fala também disto. Podemos encontrar em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Amém? Então, se o casamento estiver num estado insustentável, a palavra aqui dá margem para separação, mas não para o segundo casamento, a não ser que a mulher se reconcilie com o próprio marido. Isto quer dizer que a única possibilidade de um segundo casamento, é com a morte de um dos cônjuges. Por isso é que na tradução judaica, no Antigo Testamento, quando um deles adulterasse, era apedrejado à morte para que o cônjuge pudesse casar outra vez. Hoje, nós os cristãos não praticamos isto. Porque hoje temos a graça, e a graça é a oportunidade do arrependimento
para a salvação da alma. Então, hoje temos o quê? Se o marido repudiar a mulher por causa do adultério, não pode se casar outra vez, como já vimos aqui em 1 Coríntios 7, 10. Não pode. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Se nós formos ainda em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39 diz: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, o casamento é até que a morte os separe. Nem por adultério pode separar-se, repudiar e casar com outra pessoa. Não pode. Enquanto o outro cônjuge estiver vivo, será pecado de adultério se esta pessoa voltar a casar. Então, dificuldades no casamento resolve-se com oração. Espero que o Espírito Santo de Deus vos dê um discernimento acerca deste tema. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor.